Olá, criptomaníacos! Hoje, 27 de outubro, começa oficialmente a Black Friday, ou melhor, Black Week da nação criptomaníacos. E eu preciso que você preste atenção, porque o momento que estamos vivendo no mercado cripto não é qualquer momento. O Bitcoin acaba de retomar fôlego, depois de semanas de incerteza. Os sinais vindos do mercado tradicional estão mais claros. A expectativa real de corte de juros pelo Fed e os problemas recentes com bancos nos Estados Unidos começam a se estabilizar. Isso está devolvendo confiança, liquidez e uma sensação de que o jogo pode voltar a acelerar. Mas junto com essa retomada vem algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O ciclo atual é completamente diferente de todos os anteriores. A estrutura do mercado mudou, o comportamento do Bitcoin mudou e o tipo de investidor que vai conseguir realmente lucrar daqui para frente também precisa mudar. Muita gente ficou de fora da última queda de preço porque achou que o ciclo tinha acabado. Vocês lembram? Venderam cedo demais. Não tinham caixa, não tinham método, não tinham estratégia. E agora, essas pessoas assistem de longe enquanto o mercado volta a subir. Se você olhar bem, esse é o erro que mais se repete no mercado. O investidor entra, mas não tem estrutura. Compra o que vê nos grupos, ignora o próprio perfil de risco e quando o mercado muda, ele entra em pânico. O problema nunca foi o mercado, mas sim a falta de preparo. É justamente por isso que existe a Nação Criptomaníacos. A Nação é o nosso ecossistema de formação e acompanhamento para quem quer investir em cripto com método, clareza e suporte. Aqui você não recebe palpite, você constrói um portfólio estruturado de verdade, com o meu método Bora, que define o que comprar, em qual proporção, quanto alocar, quando reforçar e quando realizar lucro. Com atualizações semanais, onde mostramos os ajustes em tempo real e com uma comunidade ativa para discutir, tirar dúvidas e acompanhar a evolução do mercado junto com você. E é exatamente agora, na Black Friday da Nação Criptomaníacos, que você pode entrar com 30% de desconto em todos os planos. Inclusive o plano vitalício, que garante acesso para sempre. Mas o ponto mais importante não é o desconto, é o timing. O momento atual do mercado pede preparo. Estamos em uma possível fase de extensão do ciclo, um período onde o mercado começa a testar o limite da euforia. E é aqui que os investidores sem método costumam perder o controle. Quem não tem clareza agora vai devolver tudo o que construiu. Quem tem estrutura vai conseguir atravessar o ciclo e capturar o que o mercado está prestes a entregar. E também vai estar preparado para proteger a maior parte do seu capital na queda, ou seja, no próximo bear market. Na Nação, você encontra tudo o que precisa para investir com consistência. O método Bora, completo, atualizado e prático, dezenas de horas de cursos gravados para você se aprofundar, indo do básico ao avançado e passando, claro, por trading, Bitcoin Treasury Companies e DeFi, e uma comunidade com centenas de pessoas e suporte do nosso time para tirar as suas dúvidas e acompanhar cada movimento. E vem novidades por aí. Um curso completo do método Bora, aulas aprofundadas de DeFi e um conteúdo bônus chamado Como Fazer a Nação Se Pagar, que mostra como aplicar o que aprendeu para gerar retorno real para você. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Bitcoin bater $150 mil amanhã, você sabe o que fazer? Sabe se deve trocar BTC por real, por dólar, por stablecoin ou por ouro? Sabe quanto vender e quanto manter? Sabe onde vender? Se a resposta é não, você está exatamente no ponto em que precisa estar aqui dentro. Porque o que a Nação entrega é o que o mercado exige de quem quer ficar rico no longo prazo. Disciplina, clareza e método. A Black Week da Nação começou hoje. As vagas com 30% de desconto já estão liberadas para vocês e quanto antes você entrar, mais cedo começa a construir o portfólio com esse acompanhamento da gente. O link está na descrição e no comentário fixado. Acesse agora e garanta sua vaga na Nação Criptomaníacos com 30% de desconto. Mas bora falar sobre o retorno do Uptober. O mês de outubro volta a ficar verde, pouquinho verde, verdade, mas positivo. Na hora desse print estava aqui 1,3% de alta, com a correção que estamos vendo agora já caiu para 0,3%.
de alta, mas enfim, voltamos a ficar no 0 a 0, voltamos a ficar aqui pelo menos com um micro verdinho no mês que historicamente é muito positivo. Será que isso é o suficiente para nos fazer sorrir? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora começar analisando isso aqui. Este gráfico, que mostra várias barras verdinhas, representa aqui as épocas, né, do Bitcoin, os períodos de 4 anos, os ciclos do Bitcoin. Então, por exemplo, nesta vela aqui, de 2012 a 2016, né, a ligação entre os halves do Bitcoin, nós tivemos um crescimento de preço de 5.146%. Abriu o Bitcoin valendo $12 e fechou com o Bitcoin valendo $648. Fantástico. No ciclo seguinte, de 2016 a 2020, esta vela teve 1.223%. Abriu em $648 e fechou em $8.572. No ciclo seguinte, 2020 a 2024, a gente vê um crescimento de 658% no preço do BTC. E neste ciclo que começou ano passado, em 2024, estamos com somente 76% de alta. Parece razoável para vocês que a gente vai fechar este ciclo somente com isso? Não, né? Mesmo se a gente considerar que a queda proporcional de um ciclo para o outro, a gente percebe que isso aqui seria uma queda muito forte do ciclo anterior para esse. Então não faz sentido. A tendência é essa vela continuar crescendo ao longo desse ciclo, que só se encerra, né, lá no próximo halving. Estamos falando, portanto, de 2024 a 2028. Tá? É claro que eu não espero que o ciclo de alta se mantenha até lá, mas pode acontecer dele se prolongar como vem se prolongando a cada novo ciclo, né? Do halving até o topo de preço, esse período, esse prazo está se estendendo e pode acontecer também no ciclo atual. E aquilo que eu venho trazendo para vocês em vídeos passados começa a ficar cada vez mais claro. Nós estamos vendo aqui o BTC subir de preço, tá? O Bitcoin aqui no caso é a linha amarela, e o ouro, que é a linha preta, perder valor, né? Então o ouro do dia 17 de outubro para cá perdeu 8% do seu valor, e no mesmo período o Bitcoin ganhou quase 12% de valor, 11,6%. E aqui pode ser tanto uma rotação, né, o pessoal saindo do ouro, pegando parte do lucro e jogando para outros mercados, isso respingando no Bitcoin, como também pode ser uma mudança de perfil de risco. O mundo estava muito com o pé no freio, muito assustado, então estava evitando o risco e, portanto, preferindo o ouro. E agora, com as notícias positivas, como, por exemplo, corte de taxa de juros, os investidores começam a ficar mais propensos ao risco, aceitando melhor o risco e colocando mais dinheiro tanto na bolsa, que bateu alta histórica lá nos Estados Unidos, né, quanto também em criptomoedas. Seja lá qual for o motivo, estamos vendo esta tradicional mudança nessa fase do ciclo, ou seja, saída, né, queda do ouro e subida do Bitcoin. E eu já expliquei para vocês que ao longo desse ciclo, sempre que o ouro cai, por exemplo, nesse momento aqui, tá vendo? Caixote vermelho, o Bitcoin está subindo. E quando o ouro está subindo, o Bitcoin está caindo. Estão andando em direções opostas desde o ano passado para cá. E agora a gente está vendo o ouro tendo uma queda relevante, como eu mostrei para vocês, né? Uma queda de quase 8%. E o Bitcoin começando a subir também de forma relevante, mais de 11% de alta para o BTC. Então este é o padrão a partir de agora que me faz acreditar que vamos buscar patamares bem mais altos para o BTC a partir daqui e até pelo menos o final do ano. Como explicado no vídeo anterior, 1% de migração do ouro para o BTC é o suficiente para fazer a gente atingir lá a faixa de $134 mil, tá? Alta histórica. 2%, uma pequena parcela de 2%, já leva o Bitcoin para sua alta histórica em $161 mil e assim por diante. Então a gente precisa de muito pouco. Um farelinho do mercado de ouro respingando para o Bitcoin para fazer a gente decolar. E aquele movimento que eu mostrei para vocês também no vídeo passado, né, que a gente vinha seguindo o ano de 2024, que está aqui no gráfico de baixo, né, esse foi o movimento de 2024, e olha em cima agora
como a gente não imitou exatamente, né? A gente bateu no fundo e a partir dali voltou a subir, rompendo a linha de tendência de baixa, topos cada vez menores que vinha desde do início do mês, né? Estão vendo? O preço vinha caindo, rompemos a tendência de baixa e agora a tendência seria uma disparada de preço para o BTC, que pode levar a gente, se imitar o ano passado, até a faixa de 130 mil dólares. Notem no meu gráfico diário aqui na Quant Fury como após atingir a zona do EMA 200, a linha verde, nós voltamos a nos recuperar como é padrão e rompemos a linha rosa, a linha vermelha desse gráfico, que é o EMA 21, a média de 21 dias. O rompimento dessa média de 21 dias confirma a reversão e geralmente leva a uma explosão de preço. Por exemplo, olha aqui, tá vendo? Na virada de setembro para outubro, rompemos a linha vermelha e olha o tamanho dessa explosão que a gente teve aqui. No caso, ali foi de mais ou menos, pessoal, deixa eu medir para vocês aqui, 11 a 12% de alta. Mesma coisa aqui atrás, ó. Rompimento acontece no início de setembro e o que acontece a partir dali é uma explosão de preço de cerca de 5,5% para o BTC. Mas aqui atrás, mesma coisa. Olha aqui, estamos em agosto agora, início de agosto, rompe a linha vermelha e sobe direto aqui, ó, 7% de alta para o BTC. Mais atrás ainda, ó, junho desse ano, rompe a linha vermelha e a partir dali uma alta de 17% para o BTC. Estão notando esse padrão? O rompimento do EMA 21 no diário sinaliza que a queda acabou. E a partir dali acontece uma disparada de preço. Se eu afastar o gráfico, os dedinhos mostram para vocês, como eu indiquei em vídeos anteriores, né, que o fundo do poço geralmente é encontrado ao redor da linha verde, ao redor do EMA 200. Mais uma vez, o que eu falei aconteceu, tá? Estão vendo aqui, ó, o dedinho apontando, o preço revertendo ao encontrar a região da linha verde, a região do EMA 200 no gráfico diário. E aí, quando entramos no gráfico semanal, notamos que aquela linha de tendência de alta, a linha na cor branca que vocês estão vendo nesse gráfico, né, ela volta a ser respeitada. Que era a minha aposta, vocês lembram? Todo mundo falou, já era, rompeu, vai afundar a partir daqui. Eu falei, calma, calma, porque a linha amarela, né, que é aqui o suporte desse degrau, ela foi respeitada, a gente não perdeu aquele suporte, e a tendência, assim como aconteceu aqui, ó, em abril desse ano, é o quê? O preço voltar para cima da linha de tendência de alta. Vou dar um zoom para vocês aqui, para a gente notar o que aconteceu desde o toque, né, nesse suporte da linha amarela. Ó, veio buscar aqui na semana retrasada, não rompeu, o pavio foi lá embaixo, né? Mas a semana fechou acima dessa linha. Lembra do triângulo verde? Eu falei, vai voltar a subir. Na semana passada, exatamente isso, ó. Volta a subir, fecha acima da linha branca ontem, né? Fechou aqui, ó, 114.551. Praticamente o preço que a gente está agora, né? Acima da linha de tendência de alta. Exatamente o que eu esperava aconteceu. Nós não moramos abaixo da linha de tendência de alta. Nós ficamos somente uma semana. E a recuperação veio na sequência. Isso aqui é o quê? Um falso rompimento. A gente não confirmou o rompimento da linha de tendência de alta. Foi só um susto, mantendo o preço dentro do triângulo, assim como aconteceu aqui atrás, em abril. Né? O pavio solo, naquele caso, veio aqui embaixo, testar a linha amarela, testou a região do triângulo e a recuperação começa a partir dali. E olha o tamanho da recuperação que a gente teve lá em abril. Né? Saiu dessa região aqui e a gente foi buscar um topo aqui com 50% de alta. Contínua. Só barras verdes. Semana após semana, 50% de alta para o BTC. E agora, estamos repetindo esse movimento, já com a barrinha na cor verde agora, né? Acima de 114.500 aqui, indicando para a gente a tendência de continuação da nossa alta, continuação do nosso ciclo de alta, que muitos, eu diria que a maioria, deu como acabado. Terminou o ciclo de alta. Quando o Bitcoin foi lá em 102 mil dólares na Binance, falaram que acabou. E eu falei para vocês, não acabou. Se quiser, coloca o seu stop abaixo de 95 mil. Coloca lá abaixo de 95 mil, mas não vai buscar. E não buscou. Já estamos em 115 novamente. O que vimos, portanto, é este padrão aqui. Um padrão onde o preço, depois de encontrar topos, né, novos topos, ele sempre retorna para testar o EMA 50 ou
o SMA 50, né? A média simples de 50 ou a média exponencial de 50 semanas. Essa região aqui, tá? A região de 50 no semanal vem servindo muito bem como suporte ao longo deste ciclo e sempre que encontra essa região é o melhor ponto de entrada, o melhor ponto de compra do Bitcoin, porque na sequência acontecem fortíssimas altas para o preço. Alta essa que eu espero que nos leve até uma próxima resistência na casa, né? Na faixa dos 130 mil dólares. Rompendo essa resistência, quem sabe a gente atinge o tão esperado 150k para esse ciclo. Agora, precisamos falar de uma mudança de perfil com a entrada de investidores institucionais. Notem que, até ciclos anteriores, nós tínhamos um padrão onde, na parte mais quente do ciclo, quando o mercado fica maluco, fica num hype absoluto, fica num oba-oba, num frenesi, o preço do Bitcoin sobe, ele faz topos. Mas as altcoins, marcadas aqui pela linha azul, tá? Top 50 da Binance, olha só como ela sobe com muito mais força do que o Bitcoin, né? Atinge retornos aqui, ó, acumulados, muito superiores ao do Bitcoin. E isso que faz com que muitos de vocês coloquem mais do que deveriam em altcoins, como se elas fossem uma espécie de atalho. Mas a partir de 2024, ou diria até 2023, o início desse ciclo, o padrão mudou. O padrão mudou. As linhas se acompanham, mas quando atingimos os topos para o Bitcoin, a linha azul, as altcoins, elas estão cada vez mais afastadas do BTC, mas agora para baixo. O que mudou aqui? O que mudou aqui é o perfil de investidor. Se aqui nós tínhamos o famoso FOMO do varejo, o Fear of Missing Out do varejo, o medo de perder o bonde do povão, que fazia a galera entrar com tudo aqui comprando altcoins, agora o que faz o mercado subir é o investimento institucional. E os institucionais claramente fizeram sua escolha. E a escolha deles não é pela meme coin de sapinho, não é pela altcoin, é pelo BTC. Então, se a extensão de ciclo para o Bitcoin está cada vez mais clara para a gente, essa mudança no tamanho do ciclo do BTC, o mesmo não pode ser dito para as altcoins. As altcoins estão sentindo uma mudança mais drástica. Elas se tornam ainda mais arriscadas. Não tem a previsibilidade de explosão de altcoins que tivemos no passado. Se é um ciclo mais extenso, mais calmo, mais cadenciado, não existem aqueles hypes muito acelerados que atraem o povão, que atraem o varejo, fazendo com que as altcoins não tenham a mesma probabilidade, o mesmo incentivo de explosão de preço. É incerto, portanto, se teremos realmente uma alt-season como em outros ciclos. Pode acontecer, claro que pode, mas não dá para a gente prever isso porque elas estão agindo de forma completamente diferente dos ciclos anteriores, onde os topos traziam retornos superiores para as altcoins e não para o BTC. Essa mudança de ciclo fica muito clara neste gráfico aqui. Olha só como nos ciclos anteriores, aqui por exemplo 2016, nós tínhamos uma clara subida vertical, um FOMO de varejo, como eu falei, né? Ou seja, o povão ali com medo de perder o bonde, compra, fazendo o preço subir na vertical. Aqui em 2021, mesma coisa, né? O ciclo de 2020, olha lá, sobe na mesma velocidade, na mesma força para o BTC. Agora, olha o ciclo atual desde 2023. Nunca tivemos aquele formato de arco que vimos em ciclos anteriores. Não, o preço sobe dentro de um canalzinho de acumulação contínua, devido a uma acumulação institucional e não um oba-oba do varejo. Isso aqui é o que pode prolongar o ciclo. Se não temos topos repentinos, também não temos quedas na vertical. É mais um movimento contínuo de acumulação. Pode ser mais chato para quem vê de fora, pode ser menos empolgante para o povão, mas é muito mais seguro para o investidor. E o investidor institucional gosta de segurança. Ele não gosta de quedas abruptas de 80% no seu patrimônio. Enfim, na quarta-feira teremos novidades em relação ao Fed, em relação ao Banco Central Americano, em relação a provável corte na taxa de juros e veremos algum impacto no mercado. Qual é a aposta de vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só, deixa o seu like e até a próxima.